algumas orientações. É necessário que cada pessoa deixe seu microfone do celular desligado. Aí, quando você quiser fazer uma pergunta, aí é que você liga, porque senão vai dar microfonia. Então, todos os alunos, por favor, desliguem o microfone e, quando você quiser fazer uma pergunta, aí você liga, tem uma mãozinha aqui, ó. Tem uma mãozinha na frente do seu celular, você clica nela que é como se você estivesse levantando a mão, certo? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos em tua presença, louvando e exaltando o teu nome, pedimos que nos ensine, através da tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Pessoal, só uma coisa. O áudio, o som está chegando bom aí? É só vocês fazerem assim. Está chegando bom aí? Tá ótimo. Pronto. Então vamos lá. Nós começamos na aula passada a estudar sobre as ordenanças de Jesus Cristo. As ordenanças da igreja. Jesus deixou para a sua igreja duas ordenanças: o batismo e a santa ceia. Então, nós vimos na aula passada que a palavra batismo, a etimologia, é a origem, é de onde vem esta palavra. O verbo é baptizo e significa mergulhar, imergir, limpar, purificar por lavagem. Administrar o rito do batismo, batizar. O outro dicionário, esse é o do William, o dicionário do Taylor, ele diz que baptizo é imerjo, mergulho, purifico por mergulhar, lavo, limpo com água. E o dicionário do Strong diz que baptizo é mergulhar repetidamente. Imergir. Imergir é afundar, emergir com é levantar. Então a ideia é de afundar alguém. Aí eu vou ser um pouco mais rápido nessa parte, porque nós já vimos a definição agora. O batismo cristão é a imersão do crente na água como sinal da sua anterior entrada para a comunhão da morte e ressurreição de Cristo. Então, quem tiver com o celular ligado, o som do microfone, desligue, por favor. Então, o que é o batismo? O batismo é a imersão do crente em água como sinal de sua anterior entrada. Então, os pecados do crente não são removidos quando ele vai se batizar. O pecado do crente é removido no dia em que ele nasceu de novo, em que ele se converteu de verdade. O batismo simplesmente apresenta, através do símbolo visível, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também a nossa morte para a vida antiga de pecado e o nosso sepultamento com ele. Como nós vamos ver mais adiante, o batismo significa que eu e você fomos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Significa que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Isso nós vamos ver mais à frente. Então, nós vamos começar agora significados distintos da palavra batismo. Quando você pega a palavra baptisma, que é batismo, ela pode ter um sentido literal ou ela pode ter um sentido figurado, como nós vamos ver agora. Então, eu vou dar exemplo de dois sentidos figurados.
batismo no sofrimento. Então, lembre, batizar quer dizer imergir, afundar. Então, Jesus diz assim, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Então, o que era o batismo de Jesus? Que ele era batizado. Era o batismo no sofrimento. Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele vai ser morto. Ele vai ser açoitado. Ele vai ser rejeitado. E os irmãos, Tiago e João, pedem para sentar um à sua direita ou à sua esquerda. E aí Jesus diz, vocês não sabem o que pedem, porque vocês não podem beber o cálice que eu vou beber, que era a morte, nem receber o batismo. Ele pergunta, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, porque eles não entenderam, ou receber o batismo porque eu sou batizado? Então, Jesus estava para entrar na semana da paixão, que era o período de maior sofrimento. Então, o batismo aqui é ser mergulhado no sofrimento. Então, a partir da sua entrada em Jerusalém, haveria a rejeição total e Jesus passaria agora por uma fase de sofrimento sem precedentes, sem precedentes. O outro é batismo na morte. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, isso aqui é figurado também. Então, batismo no sofrimento quer dizer um mergulho no sofrimento. Agora, aqui quer dizer um mergulho na morte de Jesus Cristo. Significa que nós morremos com ele. Então, esses são dois sentidos do batismo de forma figurada. Agora, no sentido literal, batismo do Espírito Santo, porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aqui o sentido é literal. E o batismo em águas, que é o que nós estamos tratando. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, quando a gente pega a palavra batismo, a gente deve olhar, nós devemos olhar, se o sentido é literal ou se o sentido é figurado. Professor, e como é que a gente faz isso? O contexto. Se Paulo diz que nós somos batizados na morte e na ressurreição, não pode ser literal, porque nós não morremos literalmente e nem ressuscitamos. Então é figurado. Significa que nós morremos e ressuscitamos com Cristo espiritualmente. Quando Jesus diz, eu serei batizado com um batismo, e como me angustio, era o batismo do sofrimento. Então aí significa que ele iria passar, que ele iria mergulhar, e há momentos na minha vida e na sua, onde a gente passa pelo batismo do sofrimento. Onde parece que tudo que é mal, tudo que é coisa ruim, resolve acontecer de uma vez. Então, tá dando para ouvir direitinho aí, pessoal? Ana? Tá ótimo. Tá bom. Tá ok, tá beleza. Então vamos lá. Para mim tá um pouco baixo. Então, nós vamos ver o que é batismo. O batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. O batismo é a demonstração exterior de uma fé interior. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a
toda criatura, quem crê, primeiro vem o crer, e for batizado, será salvo. Então, a pessoa é salva quando crê. Eu ouço muita gente, na hora do batismo, dizer que vai sepultar os pecados. Não. Os pecados da gente foram removidos pelo sangue de Jesus. Pessoal, estão dizendo aí que quase não dá para ouvir. Quem é que não está? É a Aninha? Acho que só aumentar um pouquinho o volume dela. Ou botar um Você fone tem de que aumentar o ouvido. volume do seu celular. Ou botar um fone de ouvido. Se o seu celular for baixo, aí você coloca o fone que ele fica show de bola. Então, vamos lá. O Fabiano vai auxiliando vocês aí enquanto eu vou dando a aula, certo? Então, o batismo, ele é uma demonstração exterior de uma fé interior. Por isso que Jesus, quem crê, ou seja, eu e você não sabemos quem crê. Nós não sabemos se a fé da pessoa é verdadeira ou não. Mas aí Jesus diz, e for batizado, será salvo. Significa que, se uma pessoa pede o batismo, é porque ela creu. Então, a pessoa morre para o pecado, seus pecados são removidos, não pela água. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o que nos purifica é o sangue de Jesus Cristo. Então, primeiro vem o crer. Então, significa que se alguém não crê, o batismo dessa pessoa não teve validade. Porque o que valida o batismo é o crer. E for batizado, será salvo. Então, por que a pessoa vai pedir o batismo? Porque ela creu, porque ela entendeu. Então, o batismo é assim, eu acreditei. No meu coração, eu já sei que Jesus é o Senhor, o meu Salvador. Mas agora eu quero demonstrar isso publicamente. Eu quero mostrar isso publicamente. E nos dias de Jesus era muito difícil. Por quê? Só se batizar. Hoje não, hoje a coisa está fácil. Mas nos dias de Jesus, só se batizava quem realmente tinha se convertido, quem tinha crido. Então, o que acontecia? Porque a religião cristã, o cristianismo, era chamado de relígio ilícita. Relígio ilícita significa que era uma religião de bandidos. Por quê? Roma, que era o império da época, o império dominante, Roma exigia lealdade. Então, Roma exigia que cada pessoa, cada cidadão, cada pessoa para ser considerado um membro do império, tinha que queimar incenso à estátua do imperador. O imperador era considerado um ser divino. Ele era chamado de Kyrios, de Senhor, de Deus. Então, Roma dizia o seguinte, se você se ajoelhar diante do imperador, queimar incenso, então as cidades elas brigavam para poder sediar um templo ao imperador e colocar aquela estátua ali. E aqueles que se recusavam a se prostrar diante da estátua do imperador e a queimar incenso à sua divindade, eram considerados bandidos, desleais ao império. Então, quando alguém se tornava cristão, ele tinha dificuldades para se batizar. Porque
porque era uma religião considerada de bandidos, de marginais. E a pessoa, para se batizar, tinha que ter muita fé. Por quê? Porque se fosse descoberto que ele era cristão, ele era chamado pelas autoridades, as autoridades iam fazer um teste, mandar ele se ajoelhar e adorar o imperador, e quando ele dizia que não era, ele podia ser levado à morte. Por isso é que lá no Apocalipse diz que a imagem da besta tem poder para matar. Então, quem era cristão, o pessoal não comprava mais no comércio dele, os bandoleiros saqueavam e os soldados não faziam nada, o povo podia açoitar e maltratar. Então, alguém pedir para ser batizado nos dias de Jesus era ter uma fé verdadeira, era buscar encrenca. Então, o batismo é um sinal visível de que eu já criei. Então, porque eu já criei, agora eu quero me batizar. Então, toda pessoa que já creu, ela quer se batizar. O batismo, esse aqui é o texto mais forte. O batismo é o símbolo da união mística. Mística quer dizer espiritual. Do cristão com Cristo em sua morte e ressurreição. O que isso significa? Comudo. Olha o que Paulo diz. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, muitas vezes, para deixar uma ideia, um ensinamento bem claro, se fazia necessário uma dramatização. Então, era necessário, por exemplo, o profeta Ágabo, ele tinha o cinto de Paulo, amarra Paulo, para que as pessoas entendam o que ele está realmente querendo dizer. E aí, o apóstolo Paulo faz uma dramatização para que a gente entenda o que é batismo em águas. E ele diz assim: fomos batizados na sua morte. Então, no batismo, Deus instituiu o batismo para servir de um drama. É como se fosse uma peça de teatro para que a gente compreendesse tudo o que realmente está acontecendo. Então, as pessoas começavam a ver. Entrou um apóstolo na água. Agora entra um novo convertido. Esse apóstolo pega essa pessoa e deita na água, afunda ela na água. Esse afundar na água estava mostrando a todas as pessoas que aquela pessoa morreu com Cristo. Que assim como Jesus morreu, aquela pessoa está unida a ele na sua morte. Então, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem já morreu com Cristo, não tem mais negócio de maldição.
não tem mais problemas assim, eu fui rejeitado no ventre da mãe, minha mãe não me queria, o meu pai não me quis. Então, se você creu em Cristo, você estava nele quando ele morreu. E espiritualmente você morreu com ele. Mas não só morreu. Quando o apóstolo levantava a pessoa, significava que aquela pessoa que havia morrido, ela ressuscitou. E aí todo mundo compreendia. Agora eu entendi. Então, quando as pessoas veem o batismo tem esta utilidade. É de mostrar para nós, para as pessoas que estão assistindo, para o mundo, que o cristão morreu com Cristo e ressuscitou com ele. Uma pessoa pode ser batizada 2 vezes? Depende. A pessoa só pode ser batizada 2 vezes se o batismo dela não tiver sido válido. Por exemplo, a pessoa, ela se batizou e ela não sabia nem quem era Jesus. Ela teve uma série de fatores, ela não se converteu. Então, ela se batizou. E depois essa pessoa se converteu de verdade. E aí ela quer se batizar de novo. O que acontece? Ela não precisa fazer um segundo batismo. Significa só que no começo, no primeiro batismo, ela não tinha entendido nada. Mas Deus, por sua graça, agora fez com que ela entendesse. Por exemplo, tem irmãos que vêm de denominações que batizam por aspersão. Nós que cremos na imersão, a gente recebe. Desde que a gente conversando com a pessoa, eu vou já responder. Estou respondendo ainda primeiro, pelo chat aí. Então, o que acontece? E fizeram uma pergunta, estou respondendo. Depois a pessoa que levantou a mão faz a pergunta aí pelo chat, certo? Em letras maiúsculas, pelo amor de Deus. E deixem eu terminar o assunto, porque senão a gente não vai ter aula. Então, o que acontece? Uma pessoa que vem de um batismo por aspersão. A gente pergunta, você creu no seu batismo? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Sua vida foi transformada? Foi. Então, a gente não batiza mais essa pessoa. Por quê? Porque o batismo é um símbolo. E esse símbolo só tem valor se a pessoa realmente creu. Então, se ela não creu, não importa se ela foi batizada por imersão, por aspersão, jogado água na cabeça, que é a afusão, não importa. O método não importa. O batismo dela não teve validade. Por quê? Porque não foi acompanhado pela fé. Então, a fé em Jesus é que faz com que um batismo tenha validade ou não, e não a maneira como nós somos batizados. Deu para entender, pessoal? Quem fez a pergunta no chat aí, se entendeu, botar aí, entendi, ok? Amém. Qual era a segunda pergunta de alguém que levantou a mão? Faça aí no chat, pelo amor de Deus. É só você perguntar aí, digitar em letras maiúsculas. Diga, já está aí, pastor Gilberto. Está dando para visualizar, não? Oi? Não. Tá não? Então pronto. A pergunta é a seguinte. Se hoje o batismo ainda tem esse significado que o senhor deu no início, esse significado de ser a profissão da fé, né? A declaração da fé pública, não é isso? Isso.
Pronto, hoje ainda tem esse significado. E a questão de ir à frente na hora de um apelo. De quê? A pessoa ir à frente de um apelo e receber a Jesus. Qual é o significado disso? Se é a mesma Aí coisa, se tem o é mesmo porque aí, pessoal, significado, não. aí já é outra coisa, certo? Nós estamos falando de batismo. Então, Certo. quando a gente for falar de... Porque, assim, antigamente, não existia o apelo. Essa história de a gente dizer assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Isso começou com um homem chamado Charles Spurgeon, que era o grande pregador, chamado Príncipe dos Pregadores. Então, ele, que fazia campanhas evangelísticas, sentiu no coração o desejo de chamar as pessoas à frente para que elas confessassem publicamente a sua fé. E daí em diante, como ele era muito conhecido, as pessoas começaram a seguir. E até hoje nós fazemos isso. Mas não há nenhum mandamento bíblico para isso, como também não há um mandamento para não fazer. Então não tem problema nenhum em fazer o que nós chamamos de apelo. Só que nós temos que entender que não existe uma ordem dizendo que tem que fazer o apelo. Deu para entender, pessoal? Amém. E quanto à primeira pergunta, obrigado, meu irmão Antônio. Então, pessoal, pode botar aqui no chat aí bem grande que eu respondo. Agora, pelo amor de Deus, você me deixem terminar. Quando eu terminar o assunto, aí eu digo assim, alguma pergunta? Aí vocês, é a hora de vocês. Porque senão, aquilo que eu iria responder lá na frente, através da explicação, você acaba perguntando. Então, em primeiro lugar, quando o crente se converte, verdadeiramente, não significa quando ele entra para a igreja. Porque muitas vezes a pessoa passa 5, 10 anos dentro de uma igreja, levantou a mão, foi batizada, e ela não se converteu. Até que um dia, lendo a Escritura, ouvindo um estudo, ouvindo uma pregação, a ficha cai. Ela descobre que não tinha se convertido. E aí, a partir daquele momento, há uma mudança na vida daquela pessoa. Mas aí ela não precisa ir à frente. Ela não precisa fazer nada. Você só vai notar que aquela pessoa mudou. E aí aquela própria pessoa vai contar para a gente, vai dizer, ó, pessoal, passei tanto tempo dentro da igreja, fazendo tudo, batizado, ceiando, mas sem ter passado pela experiência da conversão verdadeira. Eu já tive alunos na faculdade que aceitaram a Jesus dentro da sala de aula, que descobriram que não eram salvos à medida em que eu ia explicando. E um dia uma aluna me surpreendeu, dizendo, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, professor, porque eu queria aceitar Jesus. Porque quando o senhor começou a explicar aí, eu compreendi que eu vivo na igreja, sou filha de pais cristãos, mas eu nunca tive a minha experiência pessoal com Cristo. E ela veio ter naquele dia. Então, o batismo, ele é uma espécie de drama. Para quê? Para mostrar que, quando eu me converti, eu morri com Cristo, nós morremos com Cristo. Então, quem tinha maldição, quem tinha praga, quem tinha rejeição, quem tinha pecado, quem tinha todo tipo de imundícia, esse morreu com Cristo. E Paulo disse, fomos sepultados na semelhança da sua morte. É por isso que nós batizamos em água, para ser parecido. E nós ressuscitamos.
citamos. Então, qual é o grande ensino do apóstolo Paulo nesse texto, que é um dos maiores textos teológicos sobre o batismo? É que batismo é união com Cristo na sua morte e ressurreição. Ele morreu, eu morri, você morreu. Ele ressuscitou, eu ressuscitei, você ressuscitou. E nós somos novas criaturas. Agora sim, entenderam? Alguma pergunta? Se entendeu, bota só um ok, que é para eu poder andar. Fantástico. Amei. Entendeu? Amém, pronto, tá ótimo. Então vamos lá. Alguma pergunta? Então vamos Pastor Gilberto, ainda tinha Diga. uma. Ainda Diga, tinha meu. uma. Se a pessoa não for batizada por algum motivo, ela perde a salvação. Caso do Não. texto de Marcos, que diz: se crê e for batizado, será salvo, né? Batismo nas águas. Uhum. Mas o texto não diz. O texto diz assim, ó. Eu já li esse texto e era para esses cabas bons ter perguntado na hora. Eu estava levantando a mão, é porque achei algum problema Desculpa, eu não vi. aconteceu que não chegou aí. A Certo. pessoa disse Então para vamos lá. levantar a mão, eu levantei várias vezes, mas tudo bem. Desculpa, eu não vi. Vamos lá. Vou. Tá aqui. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o crer me leva a pedir o batismo. Mas quando Jesus vai falar do outro lado, quem, porém, não crê, será condenado. Não diz quem não crê e quem não for batizado. Diz simplesmente quem, porém, não crer. Então, a salvação não depende do batismo. A salvação depende do crer. Então, veja, Jesus diz, quem crê, e porque eu creio, aí eu vou ser batizado, eu vou pedir o batismo, mas só vou pedir o batismo porque eu creio. Aí aqui Jesus diz, quem, porém, não crê, se o batismo tivesse alguma coisa a ver com a salvação, então Jesus colocaria aqui, quem, porém, não crê e não for batizado, será condenado. Mas só tem crer e não crer. Então, o batismo não tem nada a ver com a salvação. O batismo é apenas uma demonstração de que nós fomos salvos. O batismo é uma demonstração futura, lá na frente, do que aconteceu no dia que você se converteu. Deu para entender, pessoal? Tenho o quê? Tenho que mastigar, eu não entendi direito. Tenho que mastigar as escrituras. Pessoal, se nós botarmos na Bíblia, prestem bem atenção, qualquer coisa que você colocar além do sacrifício de Jesus na cruz para a sua salvação, se constitui numa tremenda heresia. Eu vou repetir. Se alguém exigir qualquer coisa além do sacrifício de Jesus para a salvação, ele está incorrendo numa grande heresia. E vou dizer outra frase. Preste atenção no que eu vou dizer. O verdadeiro evangelho prega a suficiência completa
do sacrifício de Cristo para a salvação. Vou repetir, bem devagar, verdadeiro evangelho prega a suficiência completa do sacrifício de Cristo para a salvação. O que significa isso? Que a única coisa que pode nos salvar é o sacrifício de Jesus. Nada mais, qualquer coisa que for acrescentado é heresia. Se a pessoa chegar e disser, você precisa ser batizado para ser salvo, isso é heresia. Você não é batizado para ser salvo. Você é batizado porque você já é salvo. E porque você quer testemunhar ao mundo essa salvação. Então, na hora do batismo, nós estamos pregando. Através do ritual, nós estamos dizendo, fulano morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Foi isso que aconteceu no coração dele quando ele se converteu. Então, entenda isso. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência completa do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Qualquer outra coisa a mais que foi exigida se torna um desvio do que ensina a Escritura e o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo não salva ninguém. O batismo mostra que a pessoa foi salva. Isso se ela tivesse se convertido de verdade. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, deu para entender. Deu para entender, pessoal? A igreja disse. Pronto. Então, vamos lá. Então, tenham muito cuidado, porque às vezes existe uma doutrina chamada de batismo regeneracional. O que é isso? Vocês veem que a Igreja Católica ela batiza a criança. Porque a Igreja Católica acredita que o batismo regenera a criança. Então, como é que a Igreja Católica acredita? Ela acredita no batismo regeneracional. E tem muitas igrejas evangélicas que acreditam também. Como é? Eles dizem assim, todos nós nascemos em pecado. O pecado original está em nós. Então, o que pode lavar essa mancha? Aí eles dizem o batismo. Por isso, eles batizam as crianças. Porque eles acreditam que o batismo tem poder de efetuar o novo nascimento. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Amém. Sim, sim. Então, a Igreja Católica ela acredita que o batismo tem poder de fazer você nascer de novo, aquela criança nascer de novo. Não é isso que ensina as Escrituras. A Escritura ensina que o batismo é para quem já nasceu de novo. Certo? Então, tenha cuidado. Tenha cuidado para não pregar heresia. Então, o doutor Marcos Dodge, ele diz assim, através da imersão, o participante simboliza e sinaliza sua transição de uma vida impura para uma vida pura. A sua morte para o passado, que ele abandona, e o seu nascimento para o futuro, que ele deseja. Então, tudo isso é ensinado na hora do batismo. Então, quando está alguém se batizando, então nós estamos pregando para o mundo. Nós estamos dizendo, eu morri com Cristo e ressuscitei com ele. Então, vamos lá. O batismo é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. Então, o batismo é uma ordem para que os cristãos se batizem.
Então, toda pessoa que aceitou a Jesus de verdade deve se batizar. Não para ser salvo, mas para demonstrar publicamente a sua fé. Porque eu já disse para vocês que antigamente existe um autor que ele diz assim: esconder quando tentados a mostrar e mostrar quando tentados a esconder. Vou dizer de novo. Esconder quando tentados a mostrar e mostrar quando tentados a esconder. Então, no caso do batismo, por causa da perseguição, muitos crentes não queriam afirmar publicamente que eram cristãos. Então, era preciso ter uma fé verdadeira para assumir diante do império, diante da sociedade, que ele era um cristão e arcar com as consequências. Então, hoje, do mesmo jeito, nós que somos cristãos precisamos nos batizar. Mas o caso de uma pessoa não ser batizada, como, por exemplo, o ladrão da cruz, há muita gente que sofre. Eu agora estava dando aula antes da pandemia e uma senhora chegou e disse: pastor, essa aula me libertou. Eu disse: o que foi? Ela disse: é porque meu pai estava no leito de morte. E ele se converteu e ele disse: minha filha, eu queria me batizar. E ela disse que ele estava na UTI e ela não tinha como chamar um pastor lá, como colocar dentro de um tanque. E ela disse que o pai dela, indo embora já, nas últimas, ela pegou uma água que tinha numa garrafa, colocou na mão e jogou sobre a cabeça dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela o batizou, e ele ficou tranquilo, morreu sereno, tranquilo. Mas ela, como todo crente, que crente é bicho para gostar de ficar doido. O povo para gostar de arrumar problema. Né? A gente parece que gosta de estar com problema na cabeça, de procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, o que aconteceu? Aquela mulher ficou agora atormentada. Ah, mas eu fiz isso, será que está certo? Será que está errado? Ah, mas eu não chamei um pastor. Ah, mas não podia. Então, ela passou muitos anos com essa perseguição na sua mente, com esse problema. Aí, quando eu estava dando aula, eu li um texto do Didaquê. O Didaquê foi escrito depois da morte dos apóstolos. É um livro cristão para orientar os primeiros cristãos. Como é que eles deviam viver? E o Didaquê, ele diz assim: batize em água corrente. Se não houver água corrente, batize em água parada. Se não houver água parada, batize em água morna. Se não tiver água morna, batize em água fria. Se não tiver água suficiente, batize usando a aspersão 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles disseram como é que os cristãos faziam. Então, qual é o ideal? O ideal é que a pessoa se arrependa, se converta, e que ela chegue e ela diga: pastor, eu quero me batizar. Depois de ter sido doutrinada, discipulada, e aí o pastor faça o seu batismo.
Mas existem casos como esse, onde a pessoa não pode ir para um tanque, onde a pessoa não pode. Então, o Didaquê, que é esse escrito cristão do século II, já vem mostrando como é que os irmãos faziam antes. Então, o importante não é o modo como eu batizo. O importante é quem eu batizo. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Aí eu queria que vocês respondessem aqui, sim ou não. Né? E eu já vi que tem uma amiga minha que ela não para. Ela não se aquieta. Né? Ela parece uma neta minha. Ela senta, bebe água, se levanta, come. Meu Jesus de Nazaré, aquieta, Senhor. Segura, Senhor. Prende na cadeira, Jesus. Então, o que acontece, pessoal? Eu não vou dizer nem o nome dela. Eu já vi a casa dela todinha. Aí, de tanto ela andar. Ela é igual a minha neta. Então, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão me responder aí só com um sim ou não. Uma pessoa que chegou na igreja, mas você nota, todo mundo percebe que ela não se converteu de verdade, que ela está ali por interesses outros, que ela nunca foi regenerada, e aí ela pede para se batizar. E aí o pastor diz assim, minha irmã, o batismo correto é o batismo em águas, por imersão. Ela diz, eu quero. E aí o pastor faz um batismo, ela vai toda de branco, e o pastor batiza aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Tudo do jeito que a Bíblia ordena. A pergunta é, o batismo desta pessoa, realizado do modo que a gente crê correto, valeu para ela? Sim ou não? Aí agora são vocês que respondem pelo chat. Não, se ela não crê. Um disse não, outro disse não, outro disse não. Olha aí. Certo? Então, muito obrigado. Então, você já viu que não é o modo. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Vou fazer outra pergunta e vocês vão me responder. Certo? Uma pessoa chega, missionário chega num sertão, numa seca terrível, ou ele vai pregar para os árabes, lá no deserto. E aí, em meio aos árabes, dos beduínos, ele ganha uma alma. Aquela pessoa diz, olha, eu quero esse Jesus de vocês, quero me tornar cristão. O pastor ora por ele, e o pastor percebe que aquela pessoa foi regenerada. Ela nasceu de novo. Aí o pastor dá uma Bíblia àquela pessoa, ela começa a ler a Bíblia, e ela diz assim, pastor, missionário, eu quero me batizar. O missionário olha para um lado, olha para o outro. Não tem água, é só duna, é só deserto. Aí o pastor fica assim, agora, como é que eu faço? O missionário fica, como é que eu faço? Esse irmão está querendo se batizar. Como é que eu faço? E o irmão está lá firme, demonstrando que foi regenerado. Aí o missionário tem uma ideia, rapaz, eu tenho água de beber aqui no meu cantil. E o irmão está lá todo dia perguntando, e aí, pastor, quando é que o senhor vai me batizar? Quando é que o senhor vai me batizar? E aí o pastor pega a água do cantil,
bota água na mão e bota 3 vezes na cabeça dele: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto a vocês, esse batismo teve valor ou não? Só responda sim ou não, aí no chat. Sim, sim, sim. Obrigado. Então você já compreendeu, né? Você já compreendeu com essas 2 ilustrações que o que é importante não é o modo que a gente batiza, mas quem a gente batiza. Deu para entender, pessoal? O importante não é como nós batizamos. É claro que eu e você defendemos o batismo por imersão. Mas uma pessoa pode ser batizada por imersão e está perdida. Então, o mais importante não é quem, não é como nós batizamos, mas quem é batizado. Certo? É claro que nós vamos defender o batismo por imersão. Agora, vamos lá. O batismo é um imperativo de Cristo, ele mandou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é um pedido, é uma ordem. Então, olha o que ele diz, olha a ordem. Ide, primeiro é o ir. Fazei discípulos. Nós temos que discipular. E depois, batizar. Então, primeiro eu vou, tem a obra missionária, depois eu faço discípulos, depois eu batizo essas pessoas. Então, agora, preste atenção a esse texto. O batismo é uma ordem. Então, todo crente que já se converteu deve pedir para ser batizado. E deixa eu dizer uma coisa, não é o pastor que escolhe quem vai ser batizado, somos nós. O pastor dá um estudo, o que é batismo. E a pessoa olha se ela se enquadra ou não no candidato a batismo. E aí, depois dela ouvir o estudo, ela levanta a mão e diz: eu quero ser batizada, porque eu me enquadro nisso aí. Então, preste atenção agora nesse texto. O que é e o que não é batismo? Pedro diz assim: que também, como uma verdadeira figura, Então, o que é o batismo? Uma verdadeira figura. Agora vos salva. Batismo. Aí ele vai dizer, em primeiro lugar, não é batismo. Em primeiro lugar, ele vai dizer o que não é batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. Então, Pedro diz o seguinte: batismo não é a hora em que você vai enterrar o morto. Batismo não é a hora onde você vai deixar seus pecados lá no tanque, ou no rio, ou na praia. Porque muita gente, quando vai se batizar, diz: rapaz, deixei meus pecados ali. E eu já ouvi gente que um pastor amigo meu, depois de batizar, foi lavar, estava suado, foi lavar o rosto no tanque. Um crente chegou e disse: pastor, pelo amor de Deus, não lave seu rosto com essa água. Ele disse: por quê? Porque está cheio de pecado. Então, muita gente pensa que o batismo ali é para tirar pecado. O que tira pecado é o sangue de Jesus. E o sangue de Cristo, de Jesus, nos purifica de todo pecado. Então, Pedro diz: o batismo não do despojamento da imundícia da carne. Então, ele está dizendo: o batismo não é uma figura de tirar pecado. O pecado já foi tirado. O pecado já foi removido. Então, ele diz primeiro o que não é. Então, quando uma pessoa se batiza, ela não vai deixar os pecados dela lá na piscina. Ela já deve ter deixado lá na cruz, quando se converteu.
e a outra não se aquieta. Oh, Jesus, abençoe essa vida. Então, vamos lá. Mas, agora ele vai dizer o que é. Primeiro ele diz, olha, batismo não é você lavando seus pecados. Não é você tirando seus pecados. Os seus pecados já é para você ter deixado lá na cruz. Lá na hora da conversão. Então, quando é que a gente deixa pecado? E quando é que os nossos pecados são purificados? Na hora da conversão. Não é na hora do batismo. Se for na hora do batismo, a pessoa não se converteu ainda. Então, o batismo, como eu já disse, vai apenas anunciar que aqueles pecados já foram tirados. Aí Pedro diz, não é o despojamento, despojar é tirar. Mas, aí ele vai dizer agora o que é, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ele diz que no batismo agora você tem uma nova compreensão da vontade de Deus. Ele diz que o batismo não é para tirar pecados, mas para nos dar uma nova compreensão, mas uma indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o cristão, quando é batizado, ele começa a compreender, eu morri com Cristo. E se eu morri, toda a maldição morreu. Todo o pacto que eu fiz morreu. Mesmo que você tenha feito o pacto com o cão, com o diabo, com o capeta, com o quinto dos infernos, mesmo que você tenha entregado a sua alma, mesmo que você tenha feito o pacto com tudo que é diabo do inferno, quando você creu em Jesus, você morreu com ele. E aquele que fez o pacto, aquele que foi rejeitado pela mãe, aquela que sofreu, aquele que jogaram maldição nele, aquele morreu. O que está hoje é uma nova criação. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criação. A nossa Bíblia traduz por criatura. Mas a palavra grega é physis, é criação. Deus não faz um remendo. Quando eu aceitei a Jesus, o Gilberto Velho morreu. Como diz o Tiririca, morreu. E quem está aqui é uma nova criatura, que não tem mais maldição. E por isso, a gente começa a compreender as verdades, começa a compreender. Morri com Cristo, ressuscitei com Ele. Então, a minha consciência para com Deus é outra. Eu comecei a entender. Então, Pedro diz, não é o despojamento de imundícia, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, agora, nós estamos em sintonia com Deus. Deu para entender? Bote aí no chat, ok. Se tem alguma pergunta, agora é a hora das perguntas. Perguntei. Amém. 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 Tá ótimo. Certo? Alguma pergunta? Então, lembre-se. Vamos lá. Mas, rapaz, mas não, é que voz me ser não se aquieta. Arranja o cabelo, bebe água, se levanta, sobe, desce, pula, corre. Menina, essa menina é hiperativa. Ai, eu gosto muito dessa menina. E eu tenho, pessoal, aqui, um ajudante, porque hoje ele, deixa eu ver se eu acho aqui, o meu ajudante aqui. Vou apresentar para vocês o meu ajudante de aula, é o Juninho. Juninho, aquela ali, a Ana Maria. Oi, Ana Maria! Esse aqui é o meu auxiliar. Ele é o aluno que me faz ao microfone, ao paletó. É crente. Ele não falta a aula. Então, sempre ele está aqui me fazendo as perguntas. Antes, quando eu dava aula sem o Google Meet, certo? Então,
Não é Juninho, não. É Juninho. Certo? Porque Juninho é aquele menino rei besta, de apartamento. Aqui é caba macho, cearense, é o Juninho. O Juninho. Ah, Ana Maria ali, Juninho. Ai, se acalma, se acalma. Então, boa noite, Deus abençoe. Vamos lá. Já que vocês entenderam, agora a pergunta é como deve ser ministrado o batismo? Então, existem 3 maneiras de se administrar o batismo na cristandade. E eu coloquei aí as 3 formas. A primeira é derramando água na cabeça da criança, como vocês estão vendo aqui. Certo? Chama-se afusão. A fusão é isso aqui que vocês estão vendo. Certo? Então, isso aqui é a fusão. Isso aqui é a fusão, é o derramar da água. Por quê? Porque eles creem que o batismo regenera. Então, a partir desse momento, por isso eles não pregam mais o evangelho. Por isso você não vê numa igreja de tradição católica, com todo respeito aos católicos, porque nós não somos desrespeitosos, eu sei divergir sem ser desrespeitoso. Eu não concordo com a igreja católica nos seus ensinamentos, em muitos, mas respeito. Então, aqui nós temos a fusão. Uma das práticas. Aqui nós temos um pastor, um irmão nosso, presbiteriano, batizando por aspersão. E aí nós vamos ver os argumentos deles. Né? Então, ele está batizando por aspersão. Ele batiza 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, na terceira imagem, do lado direito, nós temos um pastor batizando por imersão, que é o que nós queremos. Então, pode ser por afusão, pode ser por aspersão e pode ser por imersão. Então, a Igreja Católica batiza por afusão, a Igreja Presbiteriana e outras batizam por aspersão, e muita gente briga por causa de batismo. E Santo Agostinho disse o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Preste bem atenção a isso. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Sobre todas as coisas, caridade, amor. Então ele está dizendo, ó, salvação é uma coisa essencial. Então qual é o único ser que salva? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, como o batismo não faz parte da salvação, ele não é essencial. Então, existem possibilidades de você batizar de outras maneiras. Certo? Contanto que a pessoa tenha se arrependido de verdade. Agora, nós cremos no batismo por imersão. Certo? Aí nós vamos ver por que nós cremos no batismo por imersão. É esse aqui, esse terceiro. Porque o grande problema é que muitas vezes a pessoa crê no ato, sabe por que crê. E se a pessoa perguntar por que você faz isso, a pessoa não sabe. Né? E nós vamos ver depois que existe o pedobatismo. Existe o batismo de crianças. E que eles têm argumentos. E nós vamos ver para que a gente possa não ser pego. Então, agora nós vamos ver quais são os argumentos que a gente tem para que a gente batize a pessoa por imersão.
são. Primeira coisa é o pano de fundo histórico. É que os judeus, eles tinham o costume da purificação por água. Eles tinham os chamados tevilá. Tevilá quer dizer mergulhar em água. Então, o judeu tinha duas coisas. Tinha uma palavra chamada tevilá. Então, o judeu chegava, entrava na água, afundava completamente e depois saía. Então, isso era chamado de tevilá. E havia o netilá e adaim, que era não afundar, mas lavar as mãos e os pés. Então, o primeiro argumento usado é o argumento histórico, ou seja, de onde é que veio o batismo cristão por imersão. Então, o batismo cristão por imersão veio desse costume judaico de purificação por meio de um tevilá, de um mergulho. Então, o judeu tinha costume, é tanto que quando não havia, Paulo chega em Filipos não tinha sinagoga, e aí Paulo vai procurar um lugar onde os judeus estão se reunindo, e eles estão se reunindo à beira do rio. E por que eles estão na beira do rio? Porque eles faziam suas purificações, ou seja, eles davam seus mergulhos. Então, o judeu, quando chegava em casa, ele mergulhava no mikveh. O que é o mikveh? É um tanque batismal, um tanque de água que o judeu tinha dentro de casa quando ele tinha dinheiro, né? Porque sempre tem aquela questão do que tem dinheiro e do que não tem. Então, quando o judeu chegava em casa, ele vinha da rua, ele tinha um tanque particular, aquele que tinha dinheiro, tinha um tanque. Aí tá aí, ó. Eu mostrei uma figura, o tanque tinha um degrau para descer e outros degraus para subir, para dizer que ele desceu imundo e subiu purificado. Então, nessa figura que você está vendo aí, isso aí é chamado de mikveh. Mikveh era o tanque. Então, os judeus tinham esse hábito de chegar em casa, estou impuro. Então, como é que eu faço? Eu vou me purificar. E como a Bíblia diz assim, aspergirei água pura e vos purificarei, então o que eles faziam? Eles tinham um tanque dentro de casa, os ricos. E eles davam um mergulho e depois subiam. E aí eles sabiam que estavam purificados. Aí, o que aconteceu? Estou mostrando outra imagem. Né? Aqui é um tanque público. Tinha dois bem conhecidos. Era o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. É que aqueles que não tinham dinheiro, quando eles iam para o templo, eles tinham que se purificar. E aí eles não tinham dinheiro para ter um tanque dentro de casa. Então havia uma piscina enorme, como você está vendo aí, um tanque público, onde a pessoa descia, mergulhava, saía lá do outro lado, e ela já saía purificada para poder subir e adorar a Deus no templo. E aí nós estamos vendo um tanque público, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, para você ver como eram grandes os tanques, onde as pessoas desciam para fazerem as suas purificações. E é tanto que no tanque de Betesda, o povo começou a descer para se purificar, e um dia uma pessoa desceu doente, quando subiu curada. E aí eles passaram a acreditar que qualquer pessoa que entrasse ali, principalmente quando as águas borbulhavam, elas seriam curadas.
mas aquele era um tanque de purificação. Então, o pobre, como não tinha um tanque em casa, ele ia se purificar nestes tanques. Então, o cristianismo pensou, como é que nós vamos mostrar que nós fomos purificados? Então, vamos fazer semelhante ao que os judeus fazem. Vamos mergulhar a pessoa. Então, daí veio a ideia do batismo, que já existia muito antes. Aí, o argumento etimológico é o que eu já usei para vocês. É que a palavra batismo, o verbo, significa sempre mergulhar, imergir, afundar. Então, o batismo, o argumento histórico significa o batismo cristão veio dos mergulhos que os judeus davam. Então, os cristãos pegaram o mergulho dos judeus e transformaram no mergulho de batismo. Não mais para purificar, mas com outra conotação, para simbolizar a morte e a ressurreição. E o argumento etimológico é você olhar a palavra. Batismo quer dizer mergulhar. Mas aí, os irmãos presbiterianos, e você vai ver que eu sempre falo com muito respeito, porque tem gente que discorda e vai logo desrespeitando. Eu e você podemos discordar da pessoa, mas discordar não nos dá autorização para não amar. Então, nós queremos dizer aqui do nosso grande respeito pelos irmãos presbiterianos, nosso amor, apesar de não concordarmos com eles nessa questão. Então, o que acontece? Os irmãos presbiterianos, como eles creem no batismo por aspersão, eles viram que a palavra batizo, o verbo, quer dizer mergulhar. Mas aí eles pegaram outro verbo, o verbo bapto. Está aqui bem no alto. Bapto. Que significa mergulhar, molhar, banhar. Mas esse verbo era usado muitas vezes só para lavar parte do corpo. E aí eles disseram, olha, os imersionistas, que é como nós somos chamados, acham que só tem para mergulhar, batizar, o verbo baptizo. Eles dizem, nós temos um segundo verbo, o verbo bapto. E esse verbo quer dizer mergulhar, quer dizer molhar, banhar, mas apenas uma parte do corpo, e não o corpo todo. Então, quando eles vão dar estudo, eles preferem esse segundo verbo. E aí, os estudiosos encontraram um texto que solucionou o problema. Porque o pessoal vivia numa briga. Rapaz, olha, é batismo, é afundar, é mergulhar. O outro, presbiteriano, dizer é bapto. É só molhar, é uma parte do corpo. Então, cada um usava o verbo que lhe convinha, segundo a sua doutrina. E aí encontraram um texto grego de um poeta e médico que não era cristão e que ele vai ensinar a fazer uma receita de picles e ele vai usar os dois verbos. E aí ele vai esclarecer como era o uso destes verbos e vai resolver a questão. Então, o nome desse homem era Nicander. Olha o que diz aqui. Vou ler para vocês o texto que encontraram. Por isso que eu digo, quem estuda teologia, ele tem que trabalhar muito. Porque ele tem que ler bastante, ele tem que queimar bastante pestana para poder explicar as coisas. Porque existem coisas que dão trabalho. Nicander diz que para preparar picles, o vegetal deveria primeiro ser mergulhado, aí ele usa o verbo bapto, em água fervente. E então, batizado
Aí ele usa o verbo baptizo. Então ele está usando os dois verbos. Na solução divinária. Aí ele continua. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro descreve uma ação temporária. Bapto quer dizer mergulhar apenas uma parte. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Então, Nicander diz, acaba com a confusão quando ele diz o seguinte: existe na nossa língua os dois verbos. E ele diz um, significa batizar uma parte, mergulhar só uma parte. E o verbo que diz que é para batizar todo é o verbo baptizo. O verbo bapto é mergulhar uma parte do vegetal. Mas o verbo baptizo é mergulhar todo. Aí pronto. Aí, depois de achado esse escrito em grego e agora traduzido pelo dicionário do hebraico, aramaico e grego do Strong, agora a questão ficou resolvida. Então, bapto quer dizer mergulhar, mas mergulhar uma parte. Então, o verbo correto é o baptizo, que quer dizer mergulhar todo, afundar todo. O argumento teleológico. Teológico. O argumento teológico. O que a teologia ensina? Porque o que é teologia? É você pegar a verdade que a Bíblia diz e colocar aqui. Então, o argumento teológico é o mais forte. Esse, até os aspersionistas, os irmãos da igreja presbiteriana, os outros, dizem que esse argumento é o mais forte a nosso favor. Que é o que eu já disse para vocês. Ou porventura ignorais que os que fomos batizados em Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, na morte? Então, eles dizem que a única maneira que ilustra bem isso aqui é o batismo por imersão, que aponta para o sepultamento. E a saída da água aponta para a ressurreição. Então, eles próprios dizem, olha, esse argumento é muito forte, porque ele é o argumento, o batismo por imersão é o que parece mais com esse texto, que mostra que a pessoa morreu e que ela ressuscitou. Então, ele diz o que mais parece, não é o por aspersão, mas o modo de batizar por imersão, de deitar a pessoa e levantar, é o que mais se enquadra nesse ensinamento do apóstolo Paulo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Todos entenderam? Basta dar um ok aí no chat. Amém. Deus abençoe. A Aninha está ali, coitada. Abençoe, Jesus, está certo. Tem misericórdia essa alma. Então, vamos lá. Agora o argumento textual, para a gente terminar nossa aula de hoje. O argumento textual quer dizer, você pega o texto. Você lê o texto dentro do seu contexto. Então, vamos lá. Seguindo eles caminho fora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe evangelizou o eunuco se converteu, e o eunuco viu água, e o eunuco disse: olha, o que impede? Filipe diz, presta atenção na resposta, é lícito, é certo, é correto,
se crê de todo o coração. Então, o batismo só tem validade se uma pessoa crê de verdade. Preste bem atenção. Filipe diz, é lícito batizar você, mas só posso batizar você se você crê de todo o seu coração. E o que aquele homem respondeu? É tanto que quando eu vou batizar, a gente pergunta, você crê em Jesus? Crê que ele é o seu Salvador? Crê de todo o seu coração? E a pessoa vai responder. Então aí o problema já não é mais comigo, o problema é dela. Eu faço a pergunta, eu digo, olha, nós estamos aqui reunidos para efetuar o seu batismo conforme ordena Jesus Cristo. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor, a senhora, a moça, o rapaz, você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? E você crê que ele morreu e ressuscitou? E você está disposto a segui-lo e obedecê-lo por toda a sua vida? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. E quando ela diz sim, a responsabilidade já não é mais minha. É dela. Eu estou batizando de acordo com a profissão de fé dela. Certo? Então, eu estou batizando de acordo com a fé dela. Então, se ela tem ou não, não é problema meu. É problema dela. E, respondendo ele, disse, creio. Creio o quê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mesma coisa que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai. Então, o homem fez agora a sua profissão de fé. Ele confessou a Jesus publicamente. Então, mandou parar o carro, que na verdade era uma carruagem, puxada por bois ou por cavalos. Mandou parar o carro, ambos desceram a água. Certo? E se eles desceram a água, significa que eles entraram dentro da água. Aí o argumento textual é, primeiro, se o batismo fosse por aspersão, para que entrar na água? E para que esperar chegar a um lugar onde tinha água? O homem, o eunuco, era rico. Então, na viagem, ele levava a água num cantil. Se o batismo fosse por aspersão, então bastava Filipe ter tirado a água do cantil e ter aspergido. Mas não, o texto diz que eles pararam o carro, esperaram um lugar onde tinha bastante água e ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, aqui tem dois verbos. O verbo descer é caminhar para baixo. O verbo subir, literalmente, é caminhar para cima. É anabaino e catabaino. Então, se fosse o batismo por aspersão, bastava ficar perto. Já, se não tivesse água, podia dizer assim, não, mas a água acabou do cantil, então tá bom. Chega na beira do lugar onde tem água, pega um pouco d'água e asperge na cabeça. Mas não precisava ter entrado dentro da água. Se entraram, se desceram para a água e subiram, é porque o batismo foi efetuado por imersão. Esse é o argumento textual. Então, está aqui os verbos que eu coloquei. Catabaino quer dizer descer, vir para baixo. E o verbo saiu anabaino, né? Que é ascender, subir, escalar, elevar, surgir. E aí tem, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham a ele ali e eram batizados.
Então, os imersionistas dizem o seguinte: se o batismo fosse por aspersão, não precisava de um lugar que tivesse muita água. Qualquer lugar com um pouco d'água serviria. Certo? Então, nós vimos hoje, na aula de hoje, para a gente encerrar, nós vimos que o batismo é uma demonstração exterior de uma fé aqui. Então, eu criei, isso eu peço. Nós vimos que o batismo é uma ordem de Jesus. Nós vimos que o batismo não é lavagem de pecado, mas é uma nova consciência para com Deus. Nós vimos hoje que na hora que eu sou deitado, simboliza que eu morri com Cristo. E todo o meu velho homem, toda a minha velha história morreu. E quando eu sou levantado, significa que eu ressuscitei, portanto, sou nova criatura. Logo, devo viver como tal. Nós vimos hoje que existem 3 modos de batizar. Por afusão, praticada na Igreja Católica. É a principal. Por aspersão, praticado pelos irmãos presbiterianos. E por imersão, pelos batistas, principalmente, e pelos pentecostais. E nós vimos que nós temos argumentos para o batismo por imersão. Nós temos o argumento histórico, que o judeu se purificava por mergulho, chamado tevilá. O argumento da palavra, baptizo quer dizer afundar. O argumento teológico, que diz que nós morremos e ressuscitamos. O argumento escriturístico, que diz que a pessoa descia a água, subia da água, entrava na água, e que era necessário muita água. Então, tudo isso nos leva a concluir que o modo do Novo Testamento de se batizar é o batismo por imersão. Essa é a conclusão que nós chegamos. Agora, deixa eu terminar. Isso não quer dizer que uma pessoa que veio de outra igreja e pratica a aspersão, que ela está condenada. Porque, como nós já vimos, o batismo não salva. Nós não acreditamos que o batismo regenere alguém, como a Igreja Católica. Nós acreditamos, como Pedro diz, que o batismo é uma figura que mostra que eu e você morremos, fomos sepultados e ressuscitamos. E que esta figura só tem valor se eu morri mesmo e se eu ressuscitei. Se eu sou nova criatura. Se eu sou velha criatura, não importa o tipo de batismo, meu batismo não serviu. Então, pastor Gilberto, qual é o batismo que serve? Qual é o modo? Não é o modo. É a pessoa. Então, o que a gente deve examinar é se a pessoa se converteu ou não. E aí, a segunda coisa é, quando nós olhamos o Novo Testamento, o batismo ensinado no Novo Testamento é o batismo por imersão. Mas, desde a antiguidade, desde o Didache, já havia exceções, ou seja, casos em que a pessoa estava doente no hospital, caso em que a pessoa era tetraplégica, em que essa pessoa não podia ir para um tanque, porque ela tem uma malvadeza. Então, casos onde a pessoa estava já nas últimas, onde ela podia ser batizada por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a regra
é batizar por imersão. Mas existem casos, como, por exemplo, digamos que na sua igreja tem uma pessoa que se converteu, mas ela só mexe a cabeça. Ela não anda, ela passa o dia numa cama. E ela quer se batizar. Você não vai levar aquela pessoa, né, que está com as costas já queimadas do colchão, que não se mexe. Você não vai mobilizar um monte de gente para levar aquela pessoa, se você pode batizá-la ali mesmo. Então, em alguns casos, que foi por isso que surgiu o batismo por aspersão. O batismo por aspersão surgiu para estes casos em particular, ou seja, para casos onde não era viável, onde não era prudente e onde não se podia levar a pessoa a um rio, a um tanque. Então, em casos excepcionais, nós podemos batizar por aspersão. Mas o batismo, quando no normal, deve ser realizado por imersão. Alguma pergunta antes de a gente terminar a aula? Pronto. Pode fazer. Pode fazer. Certo. Por que tem algumas igrejas evangélicas que batizam crianças? Isso nós vamos ver na frente. Hoje a nossa aula foi sobre os tipos de batismo. Aí nós vamos ver, que vocês estão vendo aí, certo? A quem se destina o batismo. Então nós vamos ver que existe o pedobatismo, e as crianças devem ser batizadas. Aí eu vou explicar qual é o argumento deles, porque eles têm argumentação forte. E eu vou explicar tudo isso aqui na próxima aula. Então, ninguém pode perder, porque nós vamos explicar. Certo? A partir da próxima aula, nós vamos ver. Primeiro, hoje, nós dissemos o que é o batismo, como deve ser efetuado. Né? E, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse tema aqui. Ó. A quem se destina o batismo? O batismo é para adulto? O batismo é para criança? O que a Bíblia diz? Qual o argumento de ambos os lados? E aí nós vamos ver qual o argumento que batiza criança, por quê, e qual o nosso argumento para batizar convertidos. Deu para entender, Fabiano? Eu sim, viu? E sobre quem Tem mais pode alguma pergunta? Quem pode batizar? Tem mais alguma pergunta? Estou falando. Quem pode se batizar? Você vai falar também. Quem pode batizar? Qualquer cristão. Tem alguma pergunta? Está ouvindo, não? Você está ouvindo? Há alguma pergunta? Tem. Então pode fazer aí. Pode colocar no chat que é melhor. Certo. Se algum cristão, qual é o cristão que pode batizar o outro? Qualquer cristão pode, ou só um diácono, presbítero, deu para entender? Pode fazer a pergunta aí, Fabiano. Você está me ouvindo agora? Estou. Pronto, acho que estava com defeito aqui. Qual cristão? Quem pode batizar outro? Quem é que está falando? Só diácono, só presbítero, pastor, ou um crente pode batizar um outro? O que acontece? Quem é que está falando?
É o Fabiano. Opa, Eu Fabiano. peguei o celular daquele aqui. Certo. É o seguinte, pessoal. No Novo Testamento, nós vamos ver que os discípulos batizavam. A Bíblia vai dizer que os discípulos batizavam. Jesus não batizava, diz, mas os discípulos. Depois, Paulo diz que ele mesmo não batizava, batizou alguns poucos, mas deixava para outros batizarem. Então, no Novo Testamento, não há um ensino de que uma pessoa tem que ter uma consagração para ela batizar alguém. Qual era a norma? A norma do Novo Testamento era, se você ganhou, você batizava. Porque muita gente fugiu de Jerusalém e saiu pregando o evangelho com a perseguição. E aí eles foram levando o evangelho. E é claro que, à medida que eles iam levando o evangelho, esses cristãos anônimos, porque a Bíblia diz que todos eles fugiram de Jerusalém, só os apóstolos ficaram. Então, significa que os apóstolos não estavam lá na hora do batismo. Então, a pergunta é, quem batizou? Esses irmãos. Então, no Novo Testamento, um discípulo que ganhava alguém podia batizar. À medida em que o tempo foi passando, em que a igreja foi se tornando uma hierarquia, né, principalmente a partir do século II, onde começou a surgir a supremacia do bispo, porque até então o bispo era um pastor local, como nós vamos ver. O bispo era um homem de Deus, simples, que a palavra episcopos quer dizer apenas alguém que comanda uma igreja, que supervisiona. Mas do século II em diante, o bispo criou outra conotação. Ele era uma espécie de líder maior na igreja. E esses líderes foram criando cada vez mais poder, a ponto de haver chamados 5 bispos metropolitanos, em Alexandria, em Roma, em Constantinopla, em Jerusalém. Então, nas grandes cidades do mundo, havia um bispo. E, de acordo com o tamanho da cidade, era o poder do bispo. Os muçulmanos que invadiram o Oriente derrubaram 3 bispos: o bispo de Jerusalém, o bispo de Antioquia e o bispo de Constantinopla. Ficaram 2 bispos poderosíssimos: o bispo de Constantinopla, melhor dizendo, e o bispo de Roma. Mas como Constantinopla estava lá no Oriente, quem tinha poder mesmo na igreja, agora era o bispo de Roma, que mais tarde se tornaria o primo entre pares, ou seja, o primeiro entre iguais, o Papa. Então, o que acontece? À medida em que a igreja, os apóstolos morreram, e a igreja foi se organizando, aí foi que o povo começou a dizer, o leigo, porque houve uma diferença entre o clero, que eram os oficiais da igreja, e o leigo. Então, houve essa diferença. E por isso eles construíram um altar, que até nós seguimos. Então, você vê que na maioria das igrejas, o povo faz questão de ter um altar, e o altar é maior. Né? Então, nas igrejas da época, aquele altar elevado significava que quem estava lá em cima era um clérigo. E esse clérigo estava mais perto de Deus. Por isso ele era chamado de sacerdote, que orava por quem estava lá embaixo. E aí surgiu a questão de que o leigo não podia fazer quase nada. Não podia casar, não podia realizar batismo. Mas isso não é uma coisa do Novo Testamento. É uma coisa da evolução histórica que nós vamos estudar aqui em História da Igreja.
Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Então, vou só repetir. No Novo Testamento, quem ganhava, batizava. Você ganhou, digamos. Os alunos aqui vão fazer uma missão lá num sertão bem distante. Digamos que eu chego para vocês e a gente organiza uma missão. E aí vocês vão. Digamos que na nossa aula de missiologia, a gente faz uma aula de campo. Aí a gente diz assim, pessoal, nós vamos visitar uma cidade onde ninguém ainda chegou lá com o evangelho. É sertão brabo. É sertão do sertão do sertão. Lá não tem energia. E aí você vai. Aí a gente diz assim, ó, vocês vão. E vocês vão ganhar as almas lá. Então, quem vai batizar? Vocês. Não vão esperar, vamos voltar lá em Fortaleza, vamos buscar o pastor da nossa igreja, ou vamos buscar o pastor Gilberto para batizar. Não, vocês ganharam, vocês vão batizar. Era assim no Antigo Testamento. Agora, à medida em que a igreja foi se organizando, que é a aula que vocês devem ver, a igreja como... Procure no YouTube a igreja como organismo e a igreja como organização. Então, a igreja se tornou uma organização. E aí foi onde começou o problema. Então, quando a igreja se tornou uma organização, então só quem podia batizar era o clérigo. Era aquele que tinha um cargo para diferenciar do leigo. Mas no Novo Testamento não era assim, até porque todos os irmãos eram iguais. E a liderança dos apóstolos e dos líderes da igreja era mais pelo exemplo do que pela imposição de poder. O povo seguia Paulo, seguia a Pedro pelo exemplo que eles davam. É tanto que Pedro diz assim, ninguém domine o povo de Deus, mas sirva de exemplo. E quando vier o sumo pastor, ele vos recompensará. Então, Pedro diz, nós não temos domínio. É tanto que João escreve para uma congregação, e João era apóstolo. Mas ele diz assim, tem um homem aí chamado Diotrefes, que ele não deixa a gente entrar. Então, tinha uma igreja onde tinha um líder que ele dizia, apóstolo aqui não entra. E os apóstolos não iam chamar a polícia. É porque hoje o pessoal, quando alguém se rebela, o pessoal chama tudo que é policial da igreja, vai lá e arranca aquela pessoa na marra. Mas o apóstolo João, que era crente, ele chega e diz, olha, pessoal, Diotrefes, que procura ter entre vós o primado, não nos deixa entrar. Então ele estava escrevendo uma carta e esperando que a própria igreja tomasse as decisões de dizer, olha, Diotrefes, você não é o nosso líder. Nós seguimos os apóstolos. E é deles que nós... É dele, de João, que nós queremos instrução. Então você não tem autoridade de proibir. Mas quem tinha que fazer isso era o povo. Agora deixa eu dizer uma última coisa aqui. Hoje. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos em silêncio porque a gente não quer bronca para nós. Na nossa igreja eu resolvi uma coisa. Quem vem fazer uma queixa, ele tem que ser testemunha. E diga que as queixas diminuíram. Para não dizer acabaram. Porque antes as pessoas iam fazer queixa, eu chamava os envolvidos, e a pessoa dizia, não, pastor, não diga que fui eu, não. Me tire dessa. Não. E quando eu ia fazer uma reunião, eu ficava lá só, e não podia nem citar o nome da pessoa que fez a queixa. Hoje não.
Quando uma pessoa chega, pastor, eu vi o fulano bebendo, fulano adulterando, fulano errado, eu digo, vou fazer uma reunião com ele e o senhor e a senhora vai estar comigo como testemunha. Não, pastor, eu digo, então não aceito sua denúncia. Mas pastor vai ficar assim? Vai, porque você está se omitindo. A culpa não é minha, eu não vi. Quem viu foi você. Aí a pessoa começa, pastor, então eu vou. Eu digo, então agora a gente vai conversar com ele. Aí eu digo, irmão, ó, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer pelo irmão? O irmão foi encontrado adulterando, e a gente sabe que a carne é fraca, o irmão está sujeito a pecar, o irmão está arrependido, quer ajuda. Se ele disser, pastor, estou arrependido. Se ele disser, pastor, o senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. A gente já fica feliz, porque sabe que aquela vida pecou, mas se arrependeu, e quem se arrepende tem cura. Aí agora a gente vai tratar dele, para que ele não caia mais. Mas se ele chega e diz, eu não. Não, que acusação é essa? Aí eu digo, nós temos duas testemunhas aqui que viram o senhor fazendo isso. Fale aí, pessoal. Então, o grande problema nosso hoje é que muita gente se omite. Não tem coragem de dizer a verdade, de chegar na igreja e dizer assim, ó, pessoal, eu vi, o fato foi assim. Então, querem que os pastores botem ordem na casa, mas que só o pobre do pastor apareça. Que o pastor sirva de bucho de canhão. E muitas vezes ele que denunciou, ou ela, vai lá na casa do denunciado e diz, meu irmão, nós estamos aqui do teu lado. Aí o pastor passa por ruim e ele passa por maravilhoso. Então, próxima aula, nós estaremos estudando para quem é o batismo. É para adulto? É para criança? É para quem é convertido? Para quem é? Então, não perca. Deus abençoe. Né? Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém, Pai do Senhor. Amém.